Está no ar o programa Igreja Livre de Heresias. No programa Igreja Livre de Heresias, nós falamos de heresias cometidas nas igrejas e alguns assuntos também bíblicos que não são bem entendidos com os nossos irmãos, com os pregadores, com os pastores. Então, como objetivo deste programa é ajudar todos esses nossos irmãos. E nós temos visto atualmente nas igrejas que a palavra de Deus não tem sido pregada assim, com fidelidade. Cometer heresias hoje já se tornou uma coisa muito simples, em que cada um fala o que quiser e não se baseia exatamente nas escrituras. E esses o que fazem? Simplesmente pegam um texto para dizer que leu a Bíblia, mas um texto que está fora do contexto, na verdade. O nosso tema é um desviado. A sua pregação pode ganhar pessoas por meio da pregação de um desviado. É possível ganhar almas, é possível pessoas se converter a Cristo. Existe um grupo que diz que não pode, porque a vara, quando não estiver ligada a Cristo, então não pode dar frutos. Apresentar esse versículo é fora do contexto. Então eu não vou prolongar e explicar esse versículo, porque eu tenho aqui um certo foco. É possível sim um pregador, um desviado ganhar almas por meio da pregação. E eu chamo simplesmente a atenção para essas pessoas que pensam que um desviado não pode ganhar almas por meio da sua pregação, ou a sua pregação não pode converter pessoas. Eu chamo a atenção a essas pessoas porque essa mentalidade nos dá a entender que esta pessoa, quando vê, quando observa pregadores, evangelistas, profetas, apóstolos, quando fazem aquelas suas cruzadas, quando as pessoas se convertem, quando milhares de pessoas se convertem, então este pensamento de dizer que um desviado não pode ganhar a alma, então já dá para perceber que esta pessoa que pensa assim, quando olha essas pessoas se converterem, ele acredita logo que não, aquele profeta é verdadeiro, aquele apóstolo é verdadeiro, enquanto são falsos. Existem milhões, existem muitos na verdade. Agora, para você entender muito rápido, eu vou dizer assim: o que salva não é o pregador, quem salva é a palavra que ele prega. Vamos ler Mateus 23, o que diz. Eu vou apresentar aqui as minhas bases bíblicas para fazer entender você que é possível sim, por meio da pregação, um desviado converter pessoas para Deus. Diz assim: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Olha, Jesus aqui está a dizer, está a chamar os mestres da lei de mestres, não mudou o nome. Chamou de mestre porque ele reconhece que eles de facto são mestres, eles conhecem a palavra de Deus, eles conhecem a lei. E os fariseus estão lá, assentados na cadeira de Moisés. Quem pode sentar na cadeira de Moisés? Não é qualquer pessoa, não. Era uma pessoa que conhecia as escrituras, que dominava as escrituras. E esses fariseus, mestres da lei, conheciam, mas tinham um problema. Eles não praticavam a palavra de Deus. Você ouviu Jesus a dizer aos seus discípulos e a multidão a dizer que, olha, vocês não podem ouvir o que eles dizem porque são falsos, não ganham? Não, Jesus tinha a convicção de que as suas palavras eram palavras de Deus, que salvam, sim, para tal vocês devem ouvir e obedecer. Mas tenham muito cuidado com aquilo que eles praticam, com aquilo que eles são, as suas atitudes, porque eles não estão comprometidos, eles são desviados, eles são pessoas que não cumprem, que não têm relacionamento com Deus. Cuidado, vocês se contaminarem. Agora, esta palavra não pode salvar? Pode salvar sim. Por quê? Não é o fariseu que salva, não é o mestre da lei que salva. O que salva é a palavra de Deus, a palavra que eles pregam. Vamos mais em frente. O que a Bíblia diz? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. Entende? Eles percorrem mar e terra para fazer um convertido. Eles convertem, eles fazem trabalho de evangelismo, está claro, versículo 15, eles fazem o trabalho de evangelismo.
e eles conseguem converter. Está claro aí. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, está a dizer aí o quê? Quando conseguem, o que eles fazem? Eles conseguem, fazem trabalho de evangelismo e eles conseguem. Vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Este é outro problema, porque o ser humano aprende com aquilo que ele vê e com aquilo que ele ouve. Jesus já advertiu antes, cuidado com os fariseus. Vocês simplesmente devem ouvir o que eles dizem, mas cuidado, ouçam e obedeçam, mas cuidado com a sua prática, com o seu estilo de vida, cuidado. Então, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Como entender essa parte que eles tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês? Não podes dizer que eles não convertem pessoas, não. Vamos ler o versículo 4 que diz: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os membros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levar um só dedo para movê-los. Então, eles são assim. Eles simplesmente colocam a responsabilidade nas pessoas, mas eles nem sequer praticam, nem sequer com o dedo levanta. É o quê? É praticar. Então, isso já é que desvia as pessoas. As pessoas ficam sobrecarregadas com coisas, com doutrinas, com muita coisa lá, e eles nem sequer praticam. Mas dizer que eles pregaram a verdade, eles pregam. Eu quero acreditar também que os fariseus em algum momento falavam coisas que não eram boas. Não falavam-se as coisas que não eram boas. Mas não é com isso que nós vamos dizer que eles não podiam converter. Não. Porque a palavra que salva não é palavra dele, é palavra de Deus. É palavra de Deus que salva. Há uma coisa muito interessante que nós temos que aprender aqui. Se Jesus disse, ouçam o que eles fazem e obedeçam, significa que aquilo que eles pregavam era a palavra de Deus. Essa palavra de Deus é que salva. Entende? A Bíblia também nos aconselha para nós examinarmos tudo e retermos o que é bom. A Bíblia diz isso. Então, nós temos que aprender a ouvir, mas filtrar o que é bom, o que não é bom. Agora, aqui, os fariseus contaminam os seus crentes, aqueles quando eles vão fazer aquele trabalho de evangelismo, ganham pessoas por meio das suas obras, das suas práticas, porque eles são hipócritas. As pessoas aprendem com aquilo que eles veem, então essas pessoas de alguma forma são tornadas a deixar a Deus de alguma forma. Agora, Jesus advertiu lá no versículo 1, para isso não acontecer, para vocês não se tornarem desviadas, obedeçam ao que eles dizem, mas não podem fazer o que eles fazem, porque contamina. É isso. Agora, vou te confirmar mais outra vez com outros versículos. No Lucas 10, 17, são 70 discípulos que foram lá enviados para pregar a palavra do Senhor, para trazer as boas novas. Leia o capítulo todo, você vai perceber que o assunto principal aí era de anunciar as boas novas. E eles foram, eram quantos? 70. Mais tarde, começaram a sair, entende? Abandonaram Jesus. Até o próprio Judas Iscariote possivelmente estava lá. Foram dados essa missão de ir anunciar a palavra de Deus, né? Agora, quando eles chegaram, tiveram êxito, porque a Bíblia é clara. Eles voltaram com muita alegria e disseram para Jesus, olha, até os espíritos nos submetem. Eles não disseram os espíritos nos submetiam, não, disse até. Então, era uma coisa incrível que eles estavam a fazer. Mas veja o que Jesus Cristo respondeu. Tudo bem, vamos ler. Lucas 10, 20 diz assim: mas não se alegrem com o fato de que os espíritos têm se sujeitado a vocês. Alegrem-se com o fato de que os nomes de vocês estão escritos no céu. Jesus estava a dizer, o que é mais importante é vossos nomes estarem escritos no livro dos céus. Jesus praticamente estava a mostrar que é possível vocês fazerem toda essa obra, pregarem, ganhar pessoas para o reino de Deus,
os espíritos vos submeterem, mas vocês não estarem vossos nomes escritos no livro da vida, que isso que é mais essencial, entende? Agora, eu afirmo claramente que é possível um desviado por meio da sua pregação ganhar almas. Quantos pregadores que existem aqui em Moçambique, lá no Brasil, são muitos pregadores que estão lá, mas são pregadores desviados. Mas será que lá nas suas igrejas não convertem? Existem crentes lá, existem. Mas com o tempo, por causa da sua ganância, aquilo que eles são, então esses crentes podem se desviar, mas ganhar, eles ganham almas para Deus, eles ganham de facto, está claro, ganham. Então é errado. Este pensamento é muito errado. Quem pensa assim, quando olha nenhum pregador incrível, coloca na cabeça dele que não, aquele é o homem de Deus, de fato, não é verdade. As pessoas podem fazer muita coisa e tem que ter muito cuidado com este pensamento. Quem pensa assim corre risco de ser enganado com esses falsos que estão lá. O que vou dizer para a atualidade? Você está numa igreja como essa, essas igrejas, essas falsas aí, pregam a verdade também em algum momento e crentes ficam assim, mas ouve lá, se ele prega aquela verdade toda, inferno, fala de inferno, então aquele é verdadeiro, pá. Não é verdadeiro por causa disso. Ele pode pregar, mas sendo falso. E cuidado, você pode se desviar por causa disso. Há uma coisa muito diferente, ser amigo e ser servo. Você lembra, Deus chamou de Nabucodonosor de meu servo? Era alguém comprometido? Não, mas Deus chamou de meu servo. Por quê? Deus usava ele para fazer a sua obra. Você sabe que o Jonas foi repreendido com pessoas que não eram comprometidas? Começaram a lançar sortes. E a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Eram pessoas comprometidas com a palavra de Deus? Não eram. Não eram, está claro. Lê a Bíblia, está claro. Não eram comprometidas. Lançaram sorte, mas mesmo assim Deus usou eles. A sorte caiu sobre Jonas. Deus falou com Balaão. Falou, de fato. Agora, os desviados podem fazer muita coisa. Mas cuidado, não se enganem. Não são todos pastores que estão lá, que pregam. As suas igrejas, quando fazem cruzada, milhares de pessoas são convertidas. São convertidas. Mas eles, sendo verdadeiros, não são verdadeiros. Os desviados podem ganhar a alma. Eu sou exemplo disso. Desde a pessoa que me evangelizou pela primeira vez, uma pessoa não comprometida, uma vez fumou droga em minha frente. Mas estou aqui. Mesmo na igreja que eu fui, a palavra de Deus era pregada, falava-se de inferno, falava de salvação. O que nós éramos ensinados lá? É muita coisa que não tem interesse. Mas trouxeram a palavra da salvação? Trouxeram, de facto, trouxeram. A teologia de prosperidade está lá em massa. Agora cabe a ti, a Bíblia é clara. Retende o que é bom. Põe à prova tudo, põe à prova. Até teologia, põe à prova. Examine tudo. Mas retende o que é bom, tire proveito de alguma coisa que é boa. Mas Deus não quer que as suas igrejas como tal sejam lideradas com falsos. Não é isso. Isso não quer, mas Ele permite. Eu digo também a mesma coisa para ti. Aqui na beira, aqui em Moçambique, muitas igrejas falsas, muitos templos em que os pastores são falsos, que estão lá e tem muita gente. E a pessoa não tem como sair porque vê, olha, onde que é melhor. A pessoa não sabe. Eu não te digo simplesmente para você sair, mas cuidado com esses pregadores, tenha cuidado. Em algum momento você ouça o que eles dizem. E cuidado também, examinai tudo e retende o que é bom. Esses dias são maus, cuidado. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Agora, meus irmãos, acreditar que um desviado não pode converter pessoas é uma pura mentira. Cabe a ti você acreditar. Então, o programa
Igreja Livre de Heresia tem como esse objetivo trazer algumas coisas que não são bem entendidas no meio da sociedade cristã e trazer evidências bíblicas para as pessoas saberem a verdade. Então, para você não perder a cada novidade que nós trazemos aqui, com o objetivo de ajudar você, subscreva-se nesse canal, coloque o seu like, partilhe os nossos vídeos, acompanhe o nosso canal. Aqui há muita coisa boa que você vai poder aprender a fazer. Tudo por tudo para trazer uma mensagem certa para você. Que Deus abençoe. Até a próxima. Coloque seu like e se subscreva hoje. Ative o sino das notificações. Obrigado. Deus abençoe.